Fala galera, eu sou Bruno Lomessan, o louco das bonecas, e este é mais um vídeo review aqui no canal super especial. Afinal, hoje eu trago para vocês My Mini Baby, essa linha em miniatura e de cápsulas surpresas, feita pela Zuru Toys e que aqui no Brasil é importada pela Candide. E desde já agradeço meu namorado Henrique, incrível, que encontrou essas maravilhas aqui, presenteou. Então desde já muito obrigado, amorzinho. E vou começar falando um pouquinho mais das cápsulas, que vocês a essa altura do campeonato já devem estar habituados e habituadas aqui no canal. Então, essa linha especificamente são mini bebês feitos aí nesse silicone. Então é um material um pouquinho mais maleável, que eu também vou descobrir com vocês como que funciona. Mas aparentemente ela é feita pela Zuru Toys, tem 5 surpresas aqui dentro da cápsula. São 12 aí modelinhos de bebês para colecionar. E aqui no Brasil, como eu falei, é importada pela Candide. Tem as informações aqui na etiqueta que foi colada sobre o perigo, né, de não ser recomendado para crianças menores de 3 anos por conta de conter peças pequenas. Tem o selo do Inmetro, mas de resto é o mesmo modelinho de cápsula que eu já trouxe para vocês. Inclusive tem a informação aqui de que a cápsula é feita com esse plástico reciclado, uma informação muito importante. De resto, no rótulo a gente já vê uma mão segurando 3 modelinhos de bebês. Um está vestindo uma roupinha amarela, outro rosa e outro num tom ali de verde bem clarinho. Vou aqui procurar a parte que tem o picotado e é através dela que a gente puxa. Eu vou ver se vai funcionar aqui. E não funcionou. É uma coisa que eu percebo que às vezes nem sempre esse picotado vai funcionar da melhor maneira. Mas uma vez que você consiga abrir através daqui, é um pouco mais fácil. Vou tentar novamente. Também não funcionou. Então eu vou abrir da maneira que der. A gente vai circulando a embalagem. E dessa maneira é possível abrir. Eu vou tentar agora pelo lado aqui inferior do picotado. Também quebrou aqui no meio do caminho. Mas de resto, a embalagem é super fofinha. Eu estou curioso para ver também a questão das proporções desses bebês. Agora aqui tem novamente um outro plástico. Ele é verde com bolinhas brancas. E vamos ver se vai funcionar o picotadinho. Essa parte funcionou. Então vou remover agora aqui também. Aparentemente tinha um outro picotado. Então realmente a minha embalagem está bem lacradinha. E enquanto eu removo... E aí para abrir a embalagem é só você pressionar. Ela já abre de maneira bem fácil. E dentro teremos os tradicionais pacotinhos aí feito nesse papel um pouco mais plastificado, mas que é super fácil de você abrir. Aparentemente aqui são 3 pacotinhos, então provavelmente um é só para o bebê e os outros 2 aí para os acessórios. Aqui vai ter 2 folhetos. O primeiro deles, então, é como se fosse ali a certidão de nascimento do bebezinho, um pedacinho de papel impresso dos 2 lados. Então na parte frontal tem o logo da linha, informação ali da Zuru, informa que é uma certidão de nascimento. Super bonitinha. E do outro lado você consegue preencher colocando informações como o nome do recém-nascido e até mesmo a data de nascimento. Então para quem gosta desse tipo de acessório, já é uma boa você ter isso aqui. E agora nós temos o guia do colecionador e aqui a gente vai conhecer os acessórios que a gente tem. Então na parte da frente tem novamente o logo My Mini Baby e a ambientação de um quarto todo branco com detalhe do berço, o trocador de fraldas, aquele mini bercinho que a criança fica, não sei exatamente o nome desse acessório, e outros brinquedos, né, almofadas também aqui no chão. E aqui a informação de que é o guia do colecionador. E no verso, então, a gente tem as 12 possibilidades de brinquedos. Então é sempre o bebê com algum tipo de acessório. Seja o carrinho, o trocador de fraldas, o berço em si, ou esse, eu vou chamar de mini balanço, mas não é um balanço, é quase aquela cadeirinha que a criança fica, eu não sei realmente o nome disso. E de resto tem as informações traduzidas para vários idiomas. Vou procurar aqui o português, que tende a ser o português de Portugal.
está escrito: atenção, pequenas partes, risco de asfixia somente. E de resto tem aqui um QR Code que deve direcionar para o site da Zuru. Eu vou tentar deixar aqui um pouquinho mais aproximado para quem quiser dar pause e printar de repente essa tela para ver melhores detalhes. E agora vou abrir para ver o que eu tirei na primeira cápsula. Então o primeiro saquinho que eu peguei aqui, eu acredito que seja criança, porque é bem pequenininho. É um saquinho branco com bolinhas verdes e o logo aí da linha My Mini Baby. Vou tentar abrir aqui sem rasgar, afinal vocês já sabem que eu tenho dó de abrir essas coisas, mas eu acho que eu vou usar uma tesourinha para abrir aqui pela lateral. E bom, nesse primeiro saquinho, aqui eu consigo sentir que é o bebezinho. Vou mostrar primeiramente para vocês rapidamente. E aqui eu vou puxar. Este é o primeiro bebezinho que eu tirei. A sensação é um pouquinho estranha, porque ele é feito realmente nesse silicone, aí um vinil. Tem a questão de ser bem molinho. E a altura dele, eu acho que é aproximadamente uns, talvez 6, 7 centímetros de altura. Não sei se chega a tudo isso. Aqui eu sinto que é a representação de um bebezinho, né, uma pessoa branca. Tem detalhes aqui como o rostinho, o cabelinho quase que esculpido, pintado aí num tom de castanho claro. O rostinho é muito detalhado, então é como se a criança estivesse dormindo. Olha o detalhe da sobrancelha, que é só um risquinho marrom ali que foi pintado. E ele tem então esses detalhes corporais, como os bracinhos, a parte da bunda aqui na parte de trás. E é muito engraçado, gente. A textura dele realmente chega a ser um pouquinho bizarro, assim, lembrar uma criança de verdade. Não é habitual, né, pra gente que tá acostumado com bonecas um pouco mais rígidas, ter um bebezinho assim nessas proporções feito de silicone. Eu acredito que equipara ali essas bebê reborn, que também muita gente gosta de colecionar. Agora o próximo acessório que eu vou abrir é este daqui, um outro saquinho. Também vou abrir aqui pela parte da lateral, cortando com uma tesourinha bem simples. Tomando cuidado também para não rasgar o que está no interior da embalagem, afinal realmente eu não sei o que tem aqui dentro. E aqui já mostro para vocês o que veio nessa primeira parte. Então vem essa toalhinha, na verdade é uma manta feita num tecido muito gostosinho, ele é mais atoalhado, num tom de um verde menta bem clarinho. Tem o detalhe dessa estrela amarela na parte frontal, que inclusive funciona aqui como fechamento. Tem o velcro, então você consegue abrir e fechar, e evidentemente dentro dela a gente vai acondicionar aí esse bebê. Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Então é só abrir a manta, colocar o bebê, puxar essa parte inferior. Ela tem esse formato mais quadrangular, realmente como se fosse uma manta, mais realista. E aí a gente envolve, né, meio que faz esse pacotinho para colocar o bebê aqui dentro. E é assim que ele fica. É bem fofinho. E aí o próximo acessório é este tapetinho, é quase que uma manta também, mas ele é listrado, né, verde e branco, é feito nesse material mais emborrachado, também lembra um pouco silicone, e eu acredito que seja a parte superior do próximo acessório que eu vou mostrar. Mas antes disso, eu mostro acessórios menores, como esse, pode ser um potezinho de shampoo ou loção, ele é amarelo, tem um formato mais arredondado, e na parte de cima, a tampinha dele é aquele sistema de pump-it que você aperta e sai, super bonitinho. Ainda tem este outro potinho, quase que de loção, ou também pode ser um talco, feito no mesmo tom de verde clarinho, com a tampa branca. E bom, agora vamos para o próximo saquinho, afinal aqui eu acho que eu acabei tirando o trocador de fraldas ali, por conta da imagem. Então vou cortar aqui a parte de cima. E aqui dentro, então a gente tem essas partes feitas em plástico. Vou colocar aqui e mostrar o manual do trocador que vem na parte interna. É um folheto bem simples, impresso aí nessa folha de papel sulfite branca,
De um lado nós temos as informações, então no caso do português está escrito: atenção, contraindicado para crianças menores de 36 meses, pequenas partes, risco de asfixia. E do outro lado tem ali um passo a passo, enumerado do número 1 ao 5, mostrando como que você monta adequadamente e as partes que estão dentro da embalagem. Então eu vou tentar montar junto com vocês aqui, seguindo, né, identificando aqui certinho as peças. Então são 6 peças que vem dentro aqui. E antes de montar eu já vou apresentar um pouquinho a textura, né, dessas peças. São feitas em plástico rígido, são todas brancas e tem detalhes aqui como as ranhuras da madeira e na parte de cima um coração vazado, no que seria essa mesinha, né, o tampo da mesa, no qual a gente vai colocar a criança ali para trocar. E bom, para começar a montar, a gente pega as partes laterais, pode ser só uma primeiramente, e você encaixa a base, que é essa peça maior, retangular. Então é só encaixar até ouvir aquele clique. E agora pede para encaixar a parte menor, também retangular aqui. E tem essa outra parte central que a gente encaixa para criar um nicho ali no trocador. Também é só encaixar aqui. É super intuitivo, não tem assim grandes dificuldades. Acredito que qualquer pessoa consegue fazer essa montagem. E agora encaixa o outro lado aqui, também até ouvir o clique. E finaliza com a parte do tampo, né, aqui superior, encaixando também até ouvir aquele clique. E é assim que fica a mesinha trocadora aí da criança, super fofinho. Então na parte interna você tem uma prateleira e espaço aí de 3 nichos para você guardar os acessórios. E aqui na parte do tampo da mesinha é onde a gente vai encaixar o tapetinho de silicone ali que eu falei, listrado verde e branco. É só colocar aqui. Ele tem umas pecinhas que encaixam certinho. E assim o trocador fica pronto. Você consegue inclusive colocar os acessórios que eu mostrei aqui nos nichos. Claro, gente, isso para quem gosta de brincar, fazer essa organização. E o bebezinho então dá para ficar em cima da mesinha ali de maneira super simples. E bom, agora eu vou aproveitar para pegar o guia do colecionador e marcar esse que eu retirei aqui, que aparentemente é esse bebezinho aqui do trocador e da roupinha verde, né, da toalhinha verde. Agora temos mais outras 11 opções, inclusive essa que também pode vir repetido. E lembrando aí que então são 3 opções de etnias de crianças, sendo uma negra, uma branca, e essa que eu tirei eu acho que pode ser ali uma latina ou um intermediário, porque eu sinto que ela é mais clarinha do que a criança negra, mas ao mesmo tempo é um pouquinho mais bronzeada do que a criança branca. Então fica também essa possibilidade. E bom, agora vamos ver qual bebezinho eu vou retirar aqui na próxima cápsula. Então, novamente, é só escolher ali o pontilhado, abrir puxando. Evidentemente aqui eu espero que funcione, mas não funcionou só porque eu falei. Então você pode abrir aí da maneira que for possível, dentro também da sua possibilidade. Mas pelo que eu vejo, assim, a galera que abre essas cápsulas surpresas, nem sempre todas funcionam. Ó, não abre até o final, sempre quebra um pouquinho antes. E aqui, agora a parte do segundo rótulo, também puxando no pontilhado. Eu vou tentar uma coisa com a tesoura para ver se facilita, porque eu vi algumas pessoas fazendo isso. Na verdade nem com a tesourinha ajudou, então acho que é uma coisa minha mesmo, gente, não vai. E agora vamos ver
o que veio dentro dessa cápsula. Então, novamente, os 3 pacotinhos, mais o guia do colecionador e ali uma outra informação. Então, começo novamente mostrando o certificado, né, de certidão de nascimento, super fofinha. É igual à anterior, não muda nada. O mesmo guia do colecionador que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui os 3 saquinhos, embora aqui eu estou sentindo que é um pouquinho mais pesadinho do que o anterior. Não sei se é uma coisa boa ou ruim. Então vou abrir novamente pelo pacotinho do bebê, cortando aqui pela parte da lateral. Acho que é o jeito talvez mais fácil de abrir esses saquinhos surpresas. E aqui o bebezinho. Assim como eu falei, gente, realmente esse aqui é um pouquinho mais clarinho do que o anterior. Então representa aí essa pessoa branca. Como eu falei, é uma sensação estranha, porque eles são bem molinhos, ao mesmo tempo que tem essas proporções mais realistas, né? O detalhe aqui do pezinho, a mãozinha e até o rostinho mesmo. Possui um semblante ali de uma criança realmente dormindo. Ele tem um cabelinho marrom também, detalhe da sobrancelha, a boquinha. E como eu falei, é uma sensação estranha, assim, porque são muito molinhos. Aqui o próximo saquinho é até um pouquinho maior comparado com os outros 2. Então eu vou cortar aqui na parte de baixo para abrir o saquinho. E aqui dentro nós temos novamente um outro tipo de móvel. Ah, que legal! Dessa vez então eu tirei o berço ao invés do trocador. Então no folheto novamente nós temos as informações de um lado e do outro um guia ilustrado ali mostrando a quantidade de peças dentro da embalagem e como você monta esse bercinho também super fofo. Vou começar mostrando as pecinhas dele, que também são bem detalhadas. É branco, assim como o trocador de fraldas. Tem o mesmo detalhe das ranhuras da madeira aqui na superfície. É feito num plástico rígido. Então, para montar, a gente pega as 2 peças laterais, que inclusive são bem bonitinhas. Tem um detalhe aqui de um coração vazado na parte central. E nos pés é mais abauloado ali para fazer a função também de transformar um berço num balanço. Quase que um balanço, né? E para as laterais a gente utiliza essas grades, digamos, também feitas em plástico e detalhadas. São super bonitinhas. E para fazer a montagem, a gente começa exatamente por elas, encaixando aqui nas laterais dessa parte que tem um coração vazado. Encaixa primeiro um lado, depois o outro, de maneira super simples. E finaliza a montagem colocando a parte do que seria ali o fundo. E assim o nosso berço fica montadinho. Eu adorei, bem bonitinho. Então aqui neste outro saquinho, né, o terceiro e último, eu acredito que teremos tanto a parte de dentro do berço quanto algum acessório, né, a manta. Vou também cortar aqui. Dessa vez tomando um pouquinho mais de cuidado para não danificar as peças internas, porque é tudo bem coladinho. Se você não tomar cuidado, você pode acabar rasgando sem querer. Então, dentro desse saquinho, nós temos também a mantinha dessa criança, que no caso ela é toda amarela, feita no mesmo material mais felpudinho do bebezinho anterior. E tem um detalhe de uma nuvem branca na parte central que faz também essa função do fechamento da manta. Então é só abrir, colocar a criança aqui dentro, puxar essa parte de baixo para fazer um envelopezinho e assim você acaba acondicionando a criança. É bem bonitinho até olhando assim. Acompanha ainda essa outra peça que, como eu falei, também representa aí, então esse colchão da criança feito num silicone também, num formato mais retangular, totalmente amarelo, com bolinhas brancas. Tem o detalhe aqui desse volume na região do que seria o travesseirinho da criança, super bonitinho. E é essa peça que a gente vai encaixar dentro do berço.
E aí depois é só posicionar a criança ali para que ela durma. E como eu falei, é possível balançar esse berço, então fica bem legalzinho. E para finalizar, vem com este acessório, que é um ursinho marrom feito de plástico, com detalhes ali como o pelo esculpido, né? As orelhas, o rabinho, tudo em relevo. E na região do focinho ele é pintado de preto, o nariz, e os seus olhos também. E com ele que a gente coloca aqui dentro do berço ali para dormir com a criança. Vou aproveitar e também marcar este item aqui no meu guia do colecionador. É o item, eu vou chamar aqui de número 3, mas então teoricamente são 3 modelos de bebês, 4 tipos de acessórios que você consegue ter aí nessa linha. O carrinho, o trocador, o berço e esse modelo de cadeirinha de descanso, que a criança pode ficar ali também. E nessas 3 cores, rosa, verde e amarelo, então eu gostei bastante. E é isso, gente. Este aqui foi o meu vídeo review dessa linha My Mini Baby, feitas pela Zuru e importado aqui pela Candide no Brasil. Novamente agradeço muito ao meu namorado Henrique por me proporcionar esses brinquedos aqui, esses presentes incríveis. Muito obrigado, amorzinho. E bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir lá no @oloco-das-bonecas para ficar por dentro dos próximos vídeos e lançamentos e dizer qual foi o seu favorito, bebê número 1 ou bebê número 2. Muito obrigado por assistir e tchau!